E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Amélia e hoje eu tô com o Lion e com o Edu pra gente fazer novamente uma parceria que deu certo. A gente tá hoje de novo com o pessoal dentro do Direct pra falar de um assunto que tá sendo super badalado no momento. O mais badalado, né? E por que não repetir uma coisa que deu certo? Opa, parceria aí sempre tem bis, né? Então, bora junto partilhar muito conhecimento e agregar conteúdo para os nossos ouvintes. O assunto que a gente vai abordar hoje é inibidor de AGLT2. A gente vai tentar passar um pouco pela história, um pouco pelo mecanismo de ação, falar um pouquinho sobre quais são os benefícios e os grandes desfechos cardiovasculares e renais que conseguimos com a medicação. Depois falar para quem tem benefício, para quem a gente indica, para quem a gente não indica e como a gente faz o uso dessa medicação. Então, tem bastante coisa aí pela frente e acho que o nosso grande problema é que existe uma grande chance de o nosso podcast estar desatualizado em breve, porque não para de surgir publicação e novidades sobre esse assunto, não é mesmo, pessoal? É muita coisa que vem surgindo mesmo. Então acho que a gente pode começar falando um pouco de como que essa medicação começou a ser usada. Como que os inibidores do SGLT2 surgiram. A história não muda, pelo menos, né? Isso vai ficar para sempre. Pelo menos isso. Essa parte aqui do podcast é eterna. Então, a história deles, voltando para o nosso primeiro podcast, quando o Gabriel contou essa história, todo mundo ficou meio zoando, mas a gente vai trazer de volta hoje. Os inibidores do SGLT2, quer dizer, a molécula que deu origem aos inibidores do SGLT2, elas foram descobertas no final do século XIX. Então, ela era encontrada na casca da macieira e se viu que ela tinha um efeito glicosúrico. Inclusive, se usava como modelo para estudo de diabetes por esse efeito glicosúrico. Uma vez que ela induzia poliúria, polidipsia, perda de peso, e essa molécula se chamava fluorescina. Ela vinha sendo estudada como modelo de fato, e aí anos depois começou-se a pesquisar com uma medicação para o tratamento do diabetes, né? Esse foi o primeiro uso dos inibidores do SGLT2. Já que se fazia perder glicose pela urina, por que não tentar usar esse mecanismo para controlar a glicemia de um paciente que tinha hiperglicemia? Então, acho que essa foi a ideia. Os primeiros trabalhos que tentou-se usar a molécula original tinham muitos efeitos adversos, principalmente porque tinha um grande efeito sobre inibição do SGLT1 também. E aí, com o tempo, foi se aperfeiçoando, foram estudando-se novos análogos, até que se chegou numa molécula muito mais seletiva, que bloqueava principalmente o SGLT2, principalmente atingindo aí o seu efeito renal, e a partir daí conseguiu usar-se a medicação como um grande antidiabético oral. O inibidor do SGLT2 ele foi liberado e aprovado pelo FDA em 2013, mas o grande ensaio clínico randomizado que trouxe evidência robusta do benefício da medicação, não só para o diabetes, mas para desfechos duros, saiu lá em 2015, que foi o EMPA-REG. Então esse foi o primeiro de trabalhos e números que não param de surgir. Então vamos lá, Lion. Começando pelo mecanismo dos inibidores de SGLT2, qual que é o mecanismo farmacodinâmico dele? Como que ele atua lá no túbulo contorcido proximal? Por que esse nome SGLT2, né? Explica melhor aí pra gente. Boa, Du. Começar do começo, né? Bora. Então, lá no túbulo contorcido proximal, a gente tem dois cotransportadores de glicose e sódio que se chamam SGLT. E aí, a gente tem o SGLT1 e o SGLT2. O SGLT2 é responsável por 90% da reabsorção de glicose tubular, enquanto o SGLT1 é responsável por 10%. Essas medicações elas agem bloqueando esse cotransporte, de tal forma que a glicose não é reabsorvida e essa glicose vai ser eliminada na urina, levando à glicosúria. Para a gente ter uma ideia, o limiar de excreção de glicose, para você ter glicosúria, o limiar sérico, é uma glicemia de 200, 250. Quando a gente usa o inibidor de SGLT2, esse limiar cai para 100, 150. Então, aqueles pacientes que já têm glicemia de 120, 130, 140, eles já começam a ter glicosúria. Só que não para só aí. Aí é a parte do endócrino, né, Edu? Agora vem todo o resto. Vamos lá. Então, tem essa questão mesmo da redução do limiar de excreção de glicose, né? Então, o paciente com níveis glicêmicos aí pouco acima de 150 já vão começar a ter perda de glicose,
o que para o paciente diabético é ótimo, né? Então ele pode perder aí de 40 a 80 gramas de glicose ao dia, dependendo da quantidade de açúcar e de carboidratos na dieta que ele come. Isso vai ter uma série de benefícios, não só do ponto de vista glicêmico, né? Que a gente sabe que vai ter uma redução importante da glicemia ao longo do dia, mas também vai ter um efeito importante no peso, né? Então, essa perda de glicose pode levar a uma perda de peso aí de mais ou menos 2%, que dá entre 2 a 3 quilos. Isso, isso é descrito que não é só por perda de volemia, tipo, eu não tô só perdendo líquido, não é isso? Exatamente, né? Isso é um ponto importante a se ressaltar, porque a gente está falando de uma medicação que, no fim das contas, o efeito dela vai ser meio diurético, né? Mas a perda de peso não é uma perda de peso volêmica, é uma perda de peso por redução de gordura corporal. Isso a gente tem evidência de estudos de composição corporal após o início do inibidor de SGLT2. Boa, Edu. E aí você já falou o próximo passo, que é o efeito diurético da medicação. Na verdade, o grande mecanismo de ação de benefício renal é um mecanismo hemodinâmico. A gente sabe que esse cotransportador, ele não só bloqueia, uma vez bloqueado, ele não só faz glicosúria, mas também ele impede a reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal. Esse sódio que não é reabsorvido ali no túbulo contorcido proximal, ele vai chegar em maior quantidade nos segmentos mais distais do túbulo, mais especificamente lá no túbulo contorcido distal, onde existe a mácula densa, e a mácula densa, ela interpreta essa maior aporte de sódio como maior filtração. Existe uma comunicação entre a mácula densa e a arteriolar aferente, esse feedback que a gente chama de feedback túbulo-glomerular, e a partir dessa comunicação ocorre uma vasoconstrição da arteriola aferente, de tal forma que diminui a pressão intraglomerular e, com isso, diminui proteinúria, e a gente acredita que esse seja o grande mecanismo de proteção renal a longo prazo. A gente sabe também que isso explica grande parte do benefício, como o Lion falou, mas possivelmente outros mecanismos estão envolvidos. Existem trabalhos que provam redução de inflamação, provam redução de estresse oxidativo também. Então isso pode ser um efeito adicional, né? Benéfico adicional. Mas pensando na questão da hiperfiltração, quando a gente reduz a pressão intraglomerular e reduz a hiperfiltração, a gente sabe que isso é benéfico, especialmente na população que foi aqui inicialmente usou o SGLT2, que é a população com diabetes. Mas aí, nefrologistas, me expliquem uma coisa, né? Você está reduzindo, no fim das contas, a taxa de filtração glomerular, né? Isso não vai piorar a função renal ali do paciente? Isso é uma coisa bem legal, porque a gente tem, de fato, no início do tratamento, a redução de taxa de filtração glomerular, mas a longo prazo, a taxa de filtração glomerular tende a ficar mais estável. O paciente diabético que está hiperfiltrando, isso não quer dizer que ele está indo super bem. Na verdade, isso prediz uma má evolução a longo prazo. Se a gente olha a curva da taxa de filtração glomerular com o uso do inibidor do SGLT2, ela é muito semelhante com o uso do IECA do GRA. Quando a gente introduz a medicação, há aquela queda inicial da taxa de filtração glomerular, mas depois, ao longo do tempo, essa curva ela mostra uma lenta progressão, uma lenta perda de função, o que difere daquele paciente que não usou, que tem uma perda mais rápida. Então, o benefício a médio e longo prazo, ele é indiscutível. A gente tem que lembrar que o paciente que tem doença renal crônica, seja diabético ou não, isso vale para qualquer DRC, ele tem um mecanismo de adaptação que envolve hiperfiltração glomerular. E esse mecanismo de hiperfiltração glomerular, ele perpetua a perda de função renal. Então a gente vai lá nesse mecanismo adaptativo que é lesivo para o rim e bloqueia esse mecanismo adaptativo. Por isso que a gente tem benefício, e a gente vai ver para frente, que não é só para o paciente diabético. Então a gente já sabe que tem benefício em questão de controle glicêmico, certo? Edu, quanto que mais ou menos a gente espera que haja redução da hemoglobina glicada com o uso do inibidor do SGLT2? Então, nessa parte aqui, Mel, o endócrino não fica tão feliz quanto ao benefício glicêmico do inibidor de SGLT2. É um benefício modesto. Então, no geral, a gente espera uma redução de glicada menor do que 1 ponto, né? Então, varia ali de 0,4, 1 ponto, mais ou menos, em média menor do que 1 ponto de redução na glicada, tá? Um benefício modesto. Se fosse só por isso, a medicação não tinha caído no gosto do povo, né? Precisava fazer mais do que isso. Exatamente. E aí, me fala um pouco mais. Você já falou um pouco sobre a perda de peso, tem outros benefícios clínicos, além desses que a gente já comentou, benefício de controle de hemoglobina glicada, benefício de perda de peso. Junto com a perda de peso, a gente já falou de perda de gordura, controle de esteatose hepática, mas tem outros benefícios também.
Então, a gente sabe também que inibidores de SGLT2 eles tendem a reduzir a pressão arterial. Então, a gente tem redução estimada na sistólica entre 3 a 6 milímetros de mercúrio, na diastólica entre 1 até 2 milímetros de mercúrio. Provavelmente por essa natriurese. O efeito principal seria pela natriurese. A gente tem também uma possível redução no ácido úrico e também uma melhora do perfil lipídico, principalmente por redução de triglicérides. Boa, temos bastantes benefícios clínicos, mas isso com certeza não é o suficiente para convencer tanta gente. A gente precisava de estudos mostrando grandes desfechos. E aí a gente sabe que a partir de 2015, quando saiu a EMPA-REG, saíram vários outros estudos reforçando os grandes benefícios em relação ao desfecho cardiovascular e ao desfecho renal e à mortalidade dos pacientes, inicialmente aqueles pacientes com diabetes. Então vamos falar um pouquinho desses principais desfechos. Acho que a gente pode começar falando sobre os desfechos cardiovasculares, que as primeiras evidências os primeiros estudos foram desenhados para olhar desfecho cardiovascular. Então, o EMPA-REG foi um estudo grande, menores do que os outros que sucederam, feito com a empagliflozina, que avaliou o paciente que tinha diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular, e tinha como desfecho primário um desfecho combinado de eventos cardiovasculares maiores, os famosos MACE, associado à mortalidade. E a gente viu que esse trabalho, ele já teve uma redução de mais ou menos 15% desse risco de desfecho primário com significância estatística. E uma coisa a se destacar também aqui em relação ao EMPA-REG, especificamente em relação ao EMPA-REG Outcome, é que a população de alto risco, na verdade, é uma população de muito alto risco, São todos os pacientes que entraram no estudo tinham doença cardiovascular estabelecida, ou seja, já tinham antecedente ou de AM ou de AVC. E aí, logo depois do EMPA-REG, que saiu em 2015, a gente teve um trabalho que saiu em 2017, que foi o CANVAS, e depois um trabalho que saiu em 2018, que foi o DECLARE. O CANVAS utilizou a canagliflozina e o DECLARE utilizou a dapagliflozina. O desenho do estudo era bem parecido, o CANVAS e o DECLARE tinham uma população um pouco maior, mas também olhava desfecho cardiovascular como desfecho primário. O CANVAS também mostrou benefício em relação ao desfecho primário, uma redução aí de 14% do desfecho primário combinado, e enquanto o DECLARE não conseguiu mostrar esse benefício, tinha uma redução, mas sem significância estatística. Uma coisa interessante é que nesses dois trabalhos já conseguia se ver que havia um efeito significativo sobre redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Esse era um dos desfechos secundários que mais pesava ali para compor o desfecho combinado. E esses trabalhos também olharam como desfecho secundário a progressão da doença renal. Aumento de creatinina ou perda de taxa de filtração glomerular sustentada associada à entrada em diálise, e eles já apontavam, não como desfecho primário, mas como desfecho secundário, uma redução significativa desse desfecho renal. E aqui lá é uma coisa importante a gente destacar também em relação ao DECLARE, Porque a população que entrou no DECLARE era uma população de alto risco, mas não necessariamente tinha que ter evento cardiovascular prévio, Uma diferença aí que talvez refletiu na significância estatística, Não teve redução de MACE, nem morte cardiovascular, nem morte geral no DECLARE, Justamente porque a população era de alto risco, podendo ter aí um diabetes mais um fator de risco cardiovascular, tipo hipertensão, tabagismo, dislipidemia ou história de AM/AVC. Então, acho que nesse momento estava todo mundo convencido de que a medicação, a classe, não como medicação, mas como classe, essas 3 medicações, elas traziam benefício cardiovascular e de mortalidade para o paciente que tinha diabetes tipo 2. Então, assim, uma coisa que já se percebia desde os primeiros estudos era a questão realmente do desfecho secundário. Não se esperava isso, essa melhora tão importante de desfecho renal, então a partir daí se utilizou o desfecho renal como o desfecho primário dos estudos. Então o estudo pra gente da nefro, que foi muito importante, foi o DAPA-CKD. Por quê? Até então, a população que vinha sendo estudada era a população com diabetes tipo 2, e a partir do DAPA foram estudados pacientes com diabetes ou que não tinham diabetes, desde que tivessem algum grau de albuminúria. E aí a análise dele como desfecho primário foram desfechos renais, ou seja, você perder 50% da taxa de filtração glomerular,
início de terapia renal substitutiva, ou morte que ele descreve por causa renal. Só para detalhar um pouquinho mais sobre esse estudo, que é talvez o estudo mais importante da nefrologia e tratamento de doença renal crônica dos últimos anos, esse estudo ele incluiu pacientes que tinham taxa de filtração glomerular maior ou igual a 25 e albuminúria maior ou igual a 200 mg por grama de creatinina. Ele excluiu pacientes que tinham doença renal policística, autossômica dominante, excluiu pacientes que tinham vasculite renal, pacientes que tinham glomerulopatia com imunossupressão nos últimos 6 meses. E aí uma coisa importante do DAPA também, que é uma população que depois se viu que tinha uma proporção muito importante na população com IgA. Então isso é um dado interessante do estudo. Apesar do estudo não incluir pacientes que tinham glomerulopatia ativa, ou seja, paciente com lúpus que vinha tratando, ele não foi representado no estudo, mas essa população com IgA era bem representada, uma proporção significativa, e também nesses pacientes houve esse benefício renal. Boa. E lembrar que, como a Meia falou, esse estudo ele não incluiu só pacientes que tinham diabetes tipo 2. 32,5% da população não era diabética, e quando a gente fez depois a análise subgrupo, a gente viu que o desfecho, o benefício da medicação em reduzir desfecho renal também se mantinha na população com não diabetes. Então, nesse momento, a gente já tinha um estudo que tinha saído anteriormente, que foi o Credence, que foi um estudo para avaliar desfecho primário renal em diabéticos. A gente já sabia que a medicação era boa para diminuir desfecho renal em diabéticos, e aí quando sai o DAPA-CKD em 2020, a gente começa a pensar, poxa, será que vale a pena eu começar uma medicação que é desenvolvida para o tratamento do diabetes na população que tem DRC sem diabetes? Então, a partir daí, a gente começa a mudar um pouco os nossos horizontes. Assim, foi isso que a gente realmente passou décadas esperando. E o que impressiona... Você está emocionada, Tô né? mesmo. Quando que na nefro se viu uma medicação assim, que de fato reduziu o desfecho de forma muito significativa, né? Assim, mais de 30% desse desfecho primário. Isso é uma coisa muito grande. É uma coisa que a gente conversa muito, é que a magnitude da redução do desfecho é uma coisa impressionante, né? O Credence mostrou uma redução de 30% de desfecho, enquanto o DAPA-CKD reduziu em 39% o desfecho primário aí, renal. Então, é uma coisa que realmente emociona a galera, os nefrologistas. E essa história de começar a usar uma medicação que foi inicialmente antidiabética para a população sem diabetes não ficou só na população com doença renal crônica. Não é isso, Edu? Teve mais populações aí que a gente extrapolou e a gente viu que tem benefício de verdade. Mas então, em relação a outras populações em que foi visto o benefício de desfechos duros, né, desfechos clínicos, a gente precisa lembrar da população com insuficiência cardíaca, tá? Boa. E inicialmente, o benefício era limitado à população com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né? Que foi vista no Emperor Reduced, mas também agora com o Emperor Preserved foi visto também que não se limita à população com fração de ejeção reduzida e também com a fração de ejeção preservada, tá? Então, a medicação saiu só da mão do endocrinologista, já está na mão do nefro e na mão do cardiologista. Já tá passeando aí na mão da galera. Então, gente, acho que a gente já conseguiu mostrar um pouco da história desses grandes estudos que saíram aí nos últimos anos. Tem novos estudos para sair. A gente sabe que tem um estudo agora também avaliando o desfecho renal, que é o EMPA-KIDNey, que provavelmente deve liberar os resultados nos próximos meses. Foi um estudo que incluiu população que tinha uma taxa de filtração glomerular um pouquinho mais baixa, alguns pacientes sem ter obrigatoriamente albuminúria, os pacientes, eles não tinham diabetes e também não tinham doença aterosclerótica manifesta. Então, talvez a gente vai ampliar ainda um pouco mais essa gama, esse espectro de paciente que tem benefício da medicação, caso o estudo mostre mesmo o que a gente está imaginando. Só um adendo lá, que esse estudo, o EMPA-KIDNey, ele foi interrompido precocemente por benefício da população que vinha usando a medicação. Então, a gente não tem o resultado final, mas provavelmente sim, nessa população, mais uma vez, na população com DRC, sem necessariamente ter diabetes tipo 2, a medicação mostrou-se benéfica. Boa, já vem com breaking news aqui, a Meia. E aí vem a pergunta, esse benefício é um benefício de classe? Então, na verdade, o que a gente falou aqui? A gente falou de estudo com canagliflozina, a gente falou de estudo com EMPA, a gente falou de estudo com DAPA, mas não existem só essas 3 medicações da classe dos inibidores de SGLT2. E aqui um que eu vou citar é o estudo VERTIS-CV, né, estudo que avaliou o benefício da ertoglifosina e, pasmem, não viu nem redução de MACE, nem redução de morte cardiovascular, nem redução de mortalidade geral,
tá? Mas esse estudo foi feito com a população diabética do tipo 2. A única evidência de benefício do ponto de vista de desfechos clínicos foi redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, por enquanto, a gente fica com essas três, com a empagliflozina, com a canagliflozina e com a dapagliflozina. Então, a gente já entendeu um pouco os estudos que vão embasar nossas próximas decisões a partir de agora. E acho que agora é o momento da gente decidir assim, para quem que a gente vai prescrever inibidor de SGLT2? Quem são as reais populações que têm benefício? Então, eu quero dizer que eu queria prescrever para qualquer paciente com redução de taxa de filtração glomerular que tem algum grau de albuminúria. Mas a gente sabe que, assim, classicamente, uma medicação para o diabetes tipo 2, isso é um uso bem estabelecido, né? Que uma população que a gente tem mais de um estudo que mostra benefício. Agora, uma pergunta, aproveitando aqui. Hoje a gente tem como uma medicação mais importante, uma das medicações mais importantes. Na opinião dos endocrinologistas, se você tivesse que escolher inibidor de SGLT2 ou metformina, qual você escolheria? Associação! Terapia combinada, se tiver possível, né? Se tiver acessível, sempre terapia combinada, mas assim, do ponto de vista exclusivamente de redução de glicemia e efeito de redução de glicada, eu tenho um carinho pela metformina. Sempre vai estar nos nossos corações. Mas talvez eu acho que o raciocínio fique um pouco naquela história do controle pressórico, né? Hoje a gente prefere associar duas medicações, às vezes com doses mais baixas, para a gente somar o benefício, o efeito das duas medicações e reduzir o efeito colateral. Então talvez o diabetes esteja caminhando também mais para isso. Você prefere dar uma dose mais baixa de metformina, uma dose de inibidor de SGLT2 e somar o melhor de dois mundos aí, tem um benefício de tudo, né? Perfeito. Que bom que a gente está podendo somar. Então, acho que diabetes tipo 2, a gente não tem dúvida, é uma medicação que está lá na cabeça, né? Como medicação adjunta à metformina para o tratamento de primeira linha. Exato. E aqui uma ressalva, né, em relação aos benefícios cardiovasculares, principalmente, que foi o que a gente ressaltou, né? A evidência do benefício ela é muito mais forte para a população que já teve evento cardiovascular prévio. Então, a gente está falando de profilaxia secundária aqui, tá? O estudo DECLARE, né, que a gente já comentou, foi com uma população de alto risco, mas que não necessariamente tinha evento cardiovascular prévio e não teve redução de desfechos cardiovasculares, tá? Então, aqui tomar cuidado que a evidência para a população como profilaxia primária, tá, não é muito boa, não. Então, aqui a gente está falando basicamente de profilaxia secundária. Se você estiver ouvindo esse podcast no dia 6 de abril, 6 de abril de 2022. Talvez na próxima semana já tenha mudado isso daí. Então, assim, tem diabetes tipo 2, é uma medicação, como a gente já falou, de primeira linha. Se o paciente não tem diabetes tipo 2, acho que tem duas grandes populações que têm benefício, isso foi demonstrado pelos estudos, que é a população que tem insuficiência cardíaca, seja ela de fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção preservada. Saiu na semana passada a diretriz americana de insuficiência cardíaca e o inibidor de SGLT2 ele entra como indicação 1A para fração de ejeção reduzida e 2A para fração de ejeção preservada. E a outra população é a população com DRC. Certo, Meia? Justo. Preferencialmente aqueles que têm albuminúria, pelo menos ali aqueles 200 mg por grama de albuminúria na relação albumina-creatinina. Beleza, então essa é a população que se beneficia, mas nem tudo são flores, né? Quais são as populações que a gente tem limitações aí? Quais são as populações que a gente não deve usar? Primeiro, limitação da endócrina ou limitação da você quer começar por onde? Vamos começar com a limitação da endócrina, já que tudo começou pela endócrina. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente está falando de inibidor de SGLT2 e que está na boca do povo é cetoacidose diabética, né? Então a gente já sabe que é uma medicação que tem um risco aumentado de cetoacidose euglicêmica, tá? Apesar de que não necessariamente precisa ser euglicêmica, pode ser uma cetoacidose com hiperglicemia, tá? Mas como é uma medicação que ela mexe no balanço insulina-glucagon, aí você tem um risco aumentado de cetoacidose. Lembra que a redução de glicose ela é independente de insulina, né? Para o mecanismo lá no canal de sódio-glicose, né? Então, você não vai ter aumento de secreção de insulina, mas para o glucagon é o contrário. Na verdade, a gente tem um aumento da secreção de glucagon. E lembra que o glucagon, para paciente que tem predisposição à cetoacidose, é um problema, né? Ele vai lá no fígado e ele gosta de ficar fazendo produção de cetoácidos, né? Aumenta o risco de cetoácido, aumenta o risco de cetoacidose. Então,
para essa população de alto risco de cetoacidose, ou que já teve cetoacidose, ou mesmo para a população de diabetes tipo 1, né, que não entrou nesses principais estudos, apesar de que a gente vai fazer uma ressalva daqui a pouquinho, né, a gente precisa tomar cuidado. Essa pergunta é boa. Posso ou não posso dar para o diabético tipo 1? Até, sei lá, uns 2 anos atrás, sei lá. A gente trouxe aqui para responder isso, Edu. Então, vamos lá. O que dizem as evidências atuais? A gente tem estudos com população diabética do tipo 1 e que avaliou inibidor de SGLT2 comparado com placebo. A gente tem 2 principais. Não é estudo de 10 mil pessoas, né? Não é um estudo de 10 mil 17 pessoas. mil, não é? É um estudo pequenininho, com algumas centenas de pessoas ali, tá? Mas foi um estudo bonitinho, são 2 estudos bonitinhos, né? Placebo controlado, randomizados, né? Que avaliaram inibidor de SGLT2 comparado com placebo. Aqui, 2 exemplos de estudo. O estudo EASY, que avaliou a empagliflozina, e o estudo DEPICT, que avaliou a dapagliflozina, tá? Eles tiveram diferença em relação à seleção dos pacientes, né? Mas ambos selecionaram pacientes diabéticos do tipo 1. Mas o que foi visto é que os inibidores de SGLT2, eles podem ser uma opção terapêutica para essa população, tá? Desde que seja preenchido uma série de critérios ali, uma população muito bem instruída, com acesso à fita de cetonemia, que não tem história de etilismo, drogadição, não pode ser gestante, criança, idoso, né? Tem que ter um fácil acesso a um profissional e a um serviço de saúde, tá? Mas assim, a gente viu que tem benefício, reduz glicada, aumenta o tempo no alvo, reduz variabilidade glicêmica, aumenta um pouquinho os episódios de hipoglicemia e, em determinadas doses, pode não aumentar o risco de cetoacidose, tá? O estudo EASY, na dose de 2,5 mg de empagliflozina, não aumentou o risco de cetoacidose em relação ao placebo. E teve efeito terapêutico. Então, talvez a ideia que fique é com muito, muito, muito cuidado numa dose muito delicada. Baixinha. A gente está com 1000 pés atrás, mas talvez a gente dê alguns passos para frente aí nos próximos meses, anos aí, né? Mas já é alguma boa notícia. Acho que até poucos anos atrás a gente nem considerava essa possibilidade, né? Sim. Então, da parte da nefro, uma coisa que é importante a gente relatar, né? Que a gente não tinha falado até agora. Qual que é a taxa de infiltração limite para eu começar a medicação? Só essa observação que é importante, é para começar a medicação, de fato. Então, o novo KDIGO, ele possivelmente que vai ser publicado, ele possivelmente vai deixar uma taxa de filtração até 20 ml por minuto. Lá vem mais breaking news aqui da MEA. Então, para um paciente com taxa de filtração até 20, eu tenho segurança de iniciar a medicação. Uma vez que ele está usando a medicação e existe uma redução da taxa de filtração abaixo de 20, ela não precisa ser suspensa. Então, para suspender a medicação, é apenas o paciente iniciar a terapia renal substitutiva. Perfeito. Comentário endocrinológico aqui. Aqui eu acho que é importante ressaltar que a gente está falando principalmente dos benefícios em desfechos renais, tá? Mas quanto menor a taxa de filtração glomerular, menor a eficácia em reduzir glicemia e hemoglobina glicada, tá? Então o endócrino, quando vai ver lá a glicardia, ele não vai ficar tão empolgado, não. Não vai ficar esperando muito da glifosina. Faz sentido, né? Porque o efeito, né, assim, terapêutico, agindo num túbulo que já está um pouco destruído, talvez não seja tudo isso. Mas o efeito hemodinâmico a gente acredita que funciona e os estudos têm mostrado que tem esse benefício. E o que é bem interessante é exatamente isso, né? Mesmo com redução da taxa de filtração, a gente tem esse benefício renal, ele é percebido. Então, só para lembrar, assim, até pouco tempo atrás a gente cortava em 30, daí começou a sair outros estudos, da APA-CKD cortou em 25, teve o SCORD também que cortou em 25, e agora saíram estudos mais recentes, que foi o Emperor, que cortou em 20 de taxa de filtração glomerular. Então a gente começou agora, já mostrou que tem eficácia, já mostrou que tem segurança, e provavelmente agora o KDIGO vai liberar como esse novo ponto de corte de 20 para cima para começar. Para suspender, só se entrar em terapia renal substitutiva. E existe a hipótese que mesmo em terapia renal substitutiva, ele talvez seja uma droga boa para manter função residual. Mas assim, isso ainda não é nada publicado. Né? Em relação a outras populações, que eu acho que são importantes falar também. A gente não tem nenhum grande estudo que mostre aumento do risco de infecção urinária, nem do risco de infecção, nem de gravidade de infecção urinária. O que sempre aparece é a infecção genital. Exatamente. Boa, infecção fúngica aqui, né? Mas
um dado de prática, assim, não é de nenhum trabalho grande, um dado da prática. Eu prefiro não usar em paciente que faz etudo de repetição, porque eu acho que é um risco a mais e que vai trazer muito malefício para o paciente. Então, é pesar risco-benefício dessa população. Talvez a gente acredite que os grandes estudos aí não selecionaram, não representaram muito bem essa população que tem a infecção urinária de repetição. Então, se a pessoa lá, o cara tem 3 ITUs por ano, 4 ITU por ano, interna, agudiza a função renal, eu adicionar uma terapia que faz glicosúria, que faz infecção genital e que, na prática, às vezes a gente costuma ver uma outra infecção urinária, talvez não seja a melhor ideia, né, Meia? E aí, outra população que também não foi estudada nesses grandes estudos, esses grandes trials que a gente falou, é a população que tem transplante de órgãos sólidos. Então, antes se falava, por exemplo, que no transplante renal era uma medicação que não deveria ser usada. Hoje a gente tem um grau de segurança baseado em trabalhos menores e baseado por uma experiência de prática que essa população pode ficar bem também. Só levar em consideração que o paciente deve estar estável, não deve estar tratando nenhuma infecção naquele momento, não deve ter histórias de infecção de repetição. Então, paciente super estável pós-transplante, talvez eu tenha benefício em iniciar também. Embora ainda não exista essa recomendação. Isso, essa recomendação. Digo, por exemplo, ela fala que na população com transplante a gente ainda não está autorizado a começar. Então, vou organizar rapidinho. A gente falou de algumas limitações de população. Primeiro, diabético tipo 1. Segundo, taxa de filtração glomerular abaixo de 20 para a gente iniciar a medicação. Terceiro, infecção genital, um parêntese aí para infecção de trato urinário. Quarto, aquele paciente que é transplantado renal. E lembrar também daquelas outras populações com DRC que não foram contempladas nos estudos. O paciente que está em vigência de imunossupressão, a doença renal policística autossômica dominante. E tem outras 2 limitações, que é a presença de úlceras ou histórico de amputação de membro inferior e também o histórico de fraturas ósseas. Eu vou falar das úlceras, você fala da fratura, pode ser? Vamos lá. Fechou. Então, assim, um estudo que foi o Canvas mostrou maior incidência de amputação de membros inferiores associado ao uso do inibidor da GLT2, a canagliflozina. Depois, outros estudos não conseguiram mostrar essa associação, embora sempre se teve muito cuidado a partir daí de selecionar melhor aquela população para que se excluísse a população que já tinha antecedente ou alto risco de lesão, ulceração e amputação. E sempre foi muito orientada essa vigilância em relação aos cuidados dos pés. Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento. E agora, falando especificamente em relação às fraturas, né, que foi uma coisa que foi visto também no Canvas, né? Então, o Canvas ele mostrou aumento do risco de fratura na população que fez uso da canagliflozina, né? Mas a gente tem algumas ressalvas aí. A primeira ressalva é que as fraturas que foram vistas no grupo que fez uso de canagliflozina eram fraturas distais, tá? Então, a gente não tem aquele padrão de fratura por osteoporose, uma fratura por fragilidade, que são as fraturas de vértebras, né? Fratura de colo de fêmur, foram fraturas de rádio distal, né? Fratura de punho, que são fraturas tipicamente associadas a quedas, tá? Então, aqui a principal hipótese é que o efeito de aumento do risco de fratura que foi visto no Canvas, né? Então, a gente não viu isso com empagliflozina, com dapagliflozina. Provavelmente deve ser um efeito volêmico aí, redução de pressão arterial, hipotensão ortostática e aumento de risco de quedas, tá? Então, acho que a gente pode ir agora, assim, para como usar, como começar essa medicação, quais cuidados a gente deve ter quando começa essa medicação. Então, acho que coisas importantes, né? O que a gente vem falado é a questão de volemia, evitar que esse paciente faça hipotensão. Um outro cuidado especial que eu gosto de ter é em avaliar a função renal, a taxa de filtração glomerular e eletrólitos quando começa essa medicação. Então, acho que aqui vale a mesma regrinha que a gente usa para IE cobrar. Avaliar a função e sódio, potássio, enfim, 2 a 4 semanas após o início da medicação. Um paciente que é mais frágil, um outro cuidado que talvez seja legal ter é, por exemplo, paciente muito frágil, a gente tá com losartana já. Talvez reduzir um pouco a dose de diurético, reduzir um pouco a dose de losartana e iniciar o ISGLT2.
Perfeito. Lembrando que não existe um limite aí até quanto eu tolero de aumento de creatinina, não existe uma recomendação formal. A gente sabe que para o IEC e para o BRA existe aquele ponto de corte ali de até 30% de aumento de creatinina. A gente acaba extrapolando um pouco disso também para o inibidor do SGLT2. Existe uma análise de que poucos pacientes tiveram um aumento maior do que 30% em alguns estudos, e esses pacientes que tiveram um aumento de creatina maior que 30% foram pacientes que tiveram mais complicações renais, tiveram desfechos renais desfavoráveis. Então, talvez a gente continue usando esses 30%. E se o paciente ele piorou mais que 30%, a minha dica é, olhe se você não introduziu de uma forma inadequada, como a Mé mesmo falou. Será que esse paciente não está tendendo a hipotensão, não está fazendo hipotensão sintomática, não está ficando desidratado? Então, reveja um pouco se o momento que você introduziu não foi um momento inadequado, eu diria assim. E assim, lembrando, a gente está dando um remédio que tem um efeito diurético. Então, para aquele paciente que eu não julgo que esteja hipervolêmico, é sempre bom orientar que ele beba mais água, né? Tenha ingestão líquida adequada. Em relação à glicemia, quais são os cuidados que geralmente a gente orienta aí, Edu? Então, uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está usando um antidiabético oral é o risco de hipoglicemia, tá? Aqui em relação ao inibidor de SGLT2 isoladamente, tá? Ele não aumenta risco de hipoglicemia. A grande questão é que esse paciente ele nunca vai estar usando, né, o inibidor de SGLT2 isoladamente, né? Então ele vai estar num contexto clínico ali, vai estar usando uma sulfonilureiazinha, muitas vezes vai estar usando uma insulina, e a gente precisa entender que quando você soma medicações para tratamento do diabetes, aí sim você vai ter um risco aumentado de ter hipoglicemia, né? Então lembra que a redução de glicemia dele não é dependente de insulina, ele não é um secretagogo, né? Pelo contrário, ele aumenta a secreção de glucagon. Então, por esse motivo, tá? A preocupação vai ser naquele paciente que está usando insulina, sulfonilureia e tudo. A gente precisa dar uma olhada na glicada, se necessário, tá? Se o paciente ele já está bem controlado, uma glicada menor do que 7,5, usando insulina, considerar reduzir em 10 a 20% a dose total de insulina dele, para conseguir introduzir o inibidor de SGLT2 com segurança. Se ele está descompensado do diabetes, aí não tem problema do ponto de vista de hipoglicemia, mas aí a gente precisa pensar na cetoacidose. Tá? Não tá fácil. Não dá. Mas um dado legal em relação a isso é que, por exemplo, a população do DAPA-CKD que usou pacientes não diabéticos, a gente não teve uma maior ocorrência de hipoglicemia, por exemplo, apesar de eles serem normoglicêmicos. Assim como os outros também, os pacientes, os estudos de C, que tinham 50% da população sem diabetes, também não tiveram mais hipoglicemia. Me deixa falar do DAPA. Parece que a gente é cardiologista, né? Então a gente falou de 3 cuidados. Olhar filtração glomerular depois de 2 a 4 semanas, olhar níveis pressóricos e questão volêmica e ajustar o antihipertensivo ou diurético antes de entrar, olhar a hemoglobina glicada, hipoglicemia e ajustar a insulina / sulfonilureia se houver necessidade, e eu acho que vale a pena a gente falar de mais 3 outros cuidados. Os sick days, as situações de perioperatório e as orientações gerais que a gente faz. Então, sick days são aqueles dias que o paciente está doente. O paciente ele não está ingerindo de forma adequada nem alimento, nem água, ou o paciente está com diarreia, ele está tentando a desidratação. Então, nesse cenário, a gente sabe que existe um risco maior desse paciente desenvolver cetoacidose diabética, assim como também existe um risco maior desse paciente fazer lesão renal aguda. Lembrar que o paciente desidrata em vigência de vasoconstrição da arteriola aferente, isso vai diminuir muito o fluxo de sangue para o rim. Então, a gente orienta para os pacientes que estão nesses dias suspender a medicação temporariamente. Então, acho que isso é uma coisa que vem surgindo cada vez mais e que não vale só para o inibidor de SGLT2, como também deve ser válido para o IECA, para o BRA. Então, paciente orientado que entende isso daí, acho que ajuda muito a gente evitar episódios graves de lesão renal aguda nesse cenário. Uma outra coisa que até foi um assunto que a gente é meio polêmico, né? Isso não tem descrito, mas é em relação ao uso do contraste. Então, assim, isso é a nossa opinião aqui, minha opinião especificamente. Como eu falei, não há nada descrito, mas eu acho que também vale a orientação geral meio de bom senso. Você suspender a medicação por 1, 2 dias não vai fazer tanta diferença em relação ao benefício. Mas eu acho que aumenta o risco. Então, o paciente vai fazer exame contrastado,
acho prudente, como mais uma vez, sua opinião pessoal, acho prudente suspender próximo do exame. E se o paciente vai fazer uma cirurgia que exige jejum, a recomendação de pelo menos 2 dias antes ele suspender o inibidor de GLT2. E além disso, a gente precisa lembrar daquelas orientações gerais. Como quando você prescreve inibidor de GLT2, o que você geralmente orienta, Edu, para os pacientes? O que eles têm que ficar de olho? Então, em tudo isso que a gente viu que pode ter de complicação, né? Então, lembrar que pode reduzir a pressão, tem que dar uma olhadinha lá nos diuréticos, dar uma ajustadinha, né? Ver a questão dos hipoglicemiantes que o paciente já está fazendo uso dos antidiabéticos, ajustar. Questão de infecções genitais que a gente falou, né? Explicar para o paciente, olha, tem um risco aumentado de infecção genital, é importante higienizar adequadamente a região genital e tudo. Ficar sempre de olho nos pés, os cuidados com os pés que você nunca deixa de falar na sua consulta. Cuidados com os pés. E cuidado geral com a alimentação. Então, sempre estar se hidratando, evitar longos períodos de jejuns ou aquelas alimentações muito pobres em carboidratos. Acho que isso também acaba indo no nosso manualzinho aí do GLT2. Eu acho que uma das coisas que a gente sempre comenta quando fala dessa medicação, que a gente fala muito de benefícios, mas assim, uma questão que ainda limita muito a questão de custos. Com certeza. Então, isso limita bastante a nossa prática. O que a gente tem hoje aqui no estado de São Paulo, não sei detalhar de outros estados, mas a gente está conseguindo liberação por via de medicação de alto custo para a população que tem diabetes, que usa outros antidiabéticos orais e tem idade acima de 65 anos. E doença cardiovascular. Atualmente, eu acho que exclui doença cardiovascular. Eu vou ver se tá dando certo. Eu tô mandando alguns, então eu respondo Tá dando certo por enquanto, tá dando certo por enquanto. Tá burlando o sistema. Será que isso pode sair? Então, é uma limitação custo, mas acho que o horizonte também é animador, né, Meia? Acho que sim. A Meia tá emocionada aqui, desde o começo do podcast. Eu quero contar uma história. Conta, Meia. Posso contar a minha história? Vamos lá. Senão vocês cortam aí. Será que é igual a história do Gabriel? Não, é mais curta. No aula da residência, o professor da gente estava falando exatamente isso, que a gente reclama muito de custo, então tem muita dúvida. Será que eu vou poder usar na minha população de SUS, por exemplo? E ele contou a história de quando ele acabou a pós-graduação dele nos Estados Unidos e veio para o Brasil. E aí ele conversou com um professor aqui do Brasil e ele falou, eu conheci uma medicação dos Estados Unidos que é muito boa, todo mundo elogia muito, mas eu não sei se eu vou ter a oportunidade de usar por questão de preço. Essa medicação era losartana. E aí esse professor dele falou, quando eu voltei da minha pós-graduação, vim para o Brasil, eu também tinha muita dúvida se usar uma medicação que eu conheci lá, porque era muito cara. Essa medicação era prednisona. Então talvez os ISGLT2 sejam a medicação revolucionária da nossa geração, de fato. E se torne com preço acessível. Profundo, hein? Profundo. É pra acabar aqui. Mas a gente pode encerrar o podcast. Então, acho que é isso. Eu queria só expor mais um bônus aqui. Tá bom. Acho que é a pergunta de consultório, de ambulatório, do dia a dia. E aí eu vou direcionar para a Meia, Edu, me perdoe dessa vez. Hoje eu tô em minoria. DRC, 3B, diabético, não usa nem IECA e também não usa inibidor de GLT2. A gente sabe que o IECA e o BRA tá lá, braço direito do nefrologista. E agora vem o outro braço aí do nefrologista, que é o inibidor de GLT2. Qual que você escolhe começar primeiro? Potássio dele tá tudo bem no potássio? Boa. Aí você pegou no calo, né? O potássio tá bom. Potássio tá bom, como esperado, né? Um 3B. Pressão dele tá tranquila, assim, um 14/9? Tá tudo bem, tá tudo bem. E tem um pouquinho de proteinúria? Tá tudo bem, é isso aí. É isso aí. Eu acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria começar um IECA-BRA. Por quê? Eu tenho uma evidência mais robusta até em questão de tempo. Eu tenho segurança para usar IECA e BRA, e eu tenho anos de prática de uso de IECA e BRA. Então eu começaria por eles. Mas se eu visse que ficou tudo bem com IECA e BRA, eu apresentaria logo depois um ISGLT2. Lembrando que os estudos, quando avaliavam desfecho renal, eles incluíam pacientes que já vinham usando IECA ou BRA em dose máxima tolerada,
Não quer dizer que ele usava a dose cheia, mas era a dose que o potássio deixava, provavelmente essa era a limitação. Então a gente tende a começar com Iecobraco, porque o estudo já fez isso, né? Ele começou com Iecobraco e depois dava inibidor de GLT2. Eu acho que a grande limitação é o potássio. Às vezes o paciente está com potássio limítrofe ali e eu acabo preferindo o inibidor de GLT2 pelo efeito adverso da hipercalemia do Ieco do Bra. Mas é isso aí, estamos de acordo. De acordo. Estamos juntos aí. Então acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Foi um prazer Opa, o prazer foi meu. Aprendi demais aqui com vocês. Sempre aprendo muito aqui nos episódios. Espero que tenham os próximos aí. Do que a parceria de muitos. Que a parceria com o EduDirect continue. Obrigada, pessoal. Até mais, gente. E até o próximo podcast. Valeu. Tchau. Valeu. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.